Vem pra cá, mulher! Está começando no Padrão Delas, comigo, Jordana Guerra, nesse programa que nós falamos aqui, é o nosso momento de empreendedorismo. E comigo estão aqui duas mulheres que são referências nesse assunto. Mas antes de eu apresentá-las, eu quero saber, você já ouviu falar que 85,6% das mulheres administram seus negócios sozinhas? Essa é uma pesquisa, é uma informação dada pelo Sebrae. Incrível, não? Então, para brilhantar esse programa hoje, eu te convido para essa conversa com as maravilhosas Ana Vanise e Alana Coelho. A Ana Vanise, que empreende há 2 anos e meio no segmento de saúde, e a Alana Coelho, que há 5 anos atua na área da estética. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje no Padrão Delas. Obrigada, Alana. Obrigada, Ana. É um prazer, gente, participar do seu programa. Verdade. Que Muito bom estar aqui. Que bom que vocês vieram, que aceitaram estar comigo. Duas mulheres que eu tenho como referência quando se trata da área de vocês, pelas características de empreender, de fazer tudo com altíssima excelência. Mas, para começar o nosso bate-papo, é uma curiosidade que eu sempre tenho. Ana, como é que foi tua infância? Me conta. Eu sou a caçula da casa da família, né? Eu tenho mais 3 irmãos. E foi uma infância bem tranquila. Eu sou de Teresina, né? Na minha infância eu gostava muito de dançar, sempre gostei de dançar, então o balé era meu xodó. Eh, Na minha família a gente nunca teve essa veia empreendedora, né? Os meus pais, eles são funcionários públicos e assim a família, quase todo mundo é nesse universo, né? Então eu tive uma infância bem tranquila, conseguia brincar na rua, ainda um pouquinho com as amigas, né? E gostava muito, me dedicava muito tempo ao balé e estudo, né? Escola, ia para a academia de balé quase todos os dias. Então era a minha rotina. O balé te acompanhou até que idade? Na verdade, eu ainda estou insistindo com ele. Ainda Uau! estamos insistindo. Que Então a máximo! gente vai se adequando, questão de horário, né? Recentemente eu estava em uma academia, migro para outra para poder fazer ajustes de horários, mas eu acho que, né, eu sempre que dá, é uma coisa que me dá muito prazer. Então eu sempre procuro estar fazendo. Quando eu não consigo para academia, eu tenho uma barra de balé que eu ganhei de uma professora minha que foi morar nos Estados Unidos, a Elisa. E aí eu pego uma aula no YouTube, já baixo ali, já faço uma aulinha ali também, que já me ajuda demais, para muita Nossa, que coisa. surpreendente, não é, Lana? Que surpreendente. Como é que foi sua infância, Lana? A minha infância, eu sou maranhense, eu sou de Paraibano, no Maranhão. Venho de uma família de mulheres empreendedoras, minhas avós sempre tiveram um negócio e eu cresci no meio disso, né? Então, desde criança, desde sempre, dos meus 6 anos de idade, eu já fazia o ponto cruz, sempre gostei muito de animal. Então, eu fazia o ponto cruz para comprar ração, para dar para os cachorros na rua e adotar os cachorros. Tá vendo? E adotar os cachorros, até que eu consegui comprar um. Até que eu consegui comprar um. E aí eu sempre ajudei minhas avós. Uma tinha um armarinho, a outra vendia na feira. E eu ia vender na feira porque eu ganhava R$ 5. Então já dava Olha. para continuar a semana lá do meu negócio. E aí sempre na escola eu fazia sempre aquelas pulseirinhas de miçanga Tem até a história de umas acerolas, para né? vender. Ia na casa dos vizinhos, pegava acerola para vender. Então eu vim de uma família de mulheres empreendedoras. Os homens nem tanto, mas as mulheres da minha família são muito empreendedoras. E aí, depois disso, com 14 anos, eu vim para Teresina, porque eu tive um problema de saúde, né? Eu tive sepse. E aí, lá no interior, a gente não tinha como tratar. Então, eu vim para Teresina e fiz todo o meu tratamento aqui. Passei 1 ano, eu perdi todo o movimento do lado direito. Então, eu passei 1 ano aqui de reabilitação. E aí me apaixonei por Teresina, o povo diz que quando bebe, toma água do Parnaíba, né? Fica aqui. Me apaixonei por Teresina e fiquei, fui estudar, fui trabalhar e estou aqui até hoje. Mas a tua primeira formação, Lana, foi nutrição, Foi. né? Aí, Eu queria saber essa jornada, como é que foi? Da nutrição para a estética. pronto. A minha primeira formação foi nutrição, eu já trabalhava na época em um hotel.
Então, ali eu já tinha um convívio na UAN, na Unidade de Alimentação e Nutrição. E aí eu fui fazer uma especialização em nutrição e estética. Nessa especialização, eu conheci um pouco mais da estética. Aí pronto, aqui eu me encontrei. Aí passei alguns anos ainda trabalhando na nutrição, mas paralelo fazendo o curso de estética. E aí, durante esse percurso, da época que eu tive a doença, né, eu tive um problema autoimune, que a gente que acompanha a nossa vida inteira. E aí eu comecei a estudar sobre doença autoimune, e aí que apareceu a ozonioterapia na minha vida. Sim. E aí eu fiz estética, depois eu fui fazer a especialização em terapias integrativas, que na época o profissional só poderia trabalhar se ele fosse um terapeuta integrativo. Uhum. E aí que eu comecei a trabalhar com ozonioterapia. Olha como é que a vida vai carregando, conduzindo a gente, né? Mas, Ana, a tua história também tem essas migrações aí dentro do empreendedorismo. Começou ali com a tua formação em fisioterapia, na época não tinha um curso aqui, Não foi em tinha. Fortaleza, aí quando você retornou, conta aí, eu quero saber por você. Então, de fato, quando eu escolhi a fisioterapia, não tinha aqui o curso, né? Então, fui para Fortaleza, né? Fiz a Unifor. E assim que eu me formei, a minha mãe disse que na época era o telefone, né? Tocando. Eu soube que você tem uma filha que é fisioterapeuta, ela não quer vir aqui trabalhar na clínica X e tudo. E a mamãe disse, filha, se você quiser vir, né, para trabalhar aqui, já pode vir que já vai ter emprego para você, porque as pessoas, não sei como é que elas sabem, mas elas sabem. E na época tinham pouquíssimos fisioterapeutas. Então, quando eu vim para cá, eu fui abraçar a área da traumato-ortopedia. Então, Que seria o quê, a Ana? Porque área algumas pessoas não conhecem. A fisioterapia na traumato-ortopedia é o quê? são para cuidar de pacientes com sequelas de fratura, um pós-operatório, uma cirurgia ligamentar, né? São pacientes que têm artrose, né? Com quadros reumáticos, né? Então, são pacientes que você vai trabalhar diversos transtornos envolvendo tanto a parte óssea como a parte muscular. Entendi. Né? E isso é uma grande área da fisioterapia, né? Basicamente, a gente se restringia a isso ou então a ir para um hospital. Então, eu fiquei com a área da traumato-ortopedia e nesse mesmo período eu já comecei a empreender, né? Eu fui chamada pelos donos de uma clínica aqui de Teresina para assumir o setor de fisioterapia. Só que nesse percurso eu acabei continuando meu processo de capacitação. Eu sempre estou estudando, sempre eu estou estudando. É uma né? das chaves para ser um bom empreendedor, é você estar se Sempre. atualizando, né? E aí, o que a gente eu fui percebendo, é que eu não conseguia dar aos pacientes que me procuravam tratamento como eu queria, como eu desejava. Então, eram pacientes que demoravam muito tempo na fisioterapia, né? Não tinham resultado imediato e eu sabia que eu tinha capacidade de dar um tratamento melhor. Então, eu acabei, né, saindo desse nicho, acabei indo para a docência também, porque na época, como éramos poucos fisioterapeutas, também tinham poucos professores de fisioterapia. Mas não só por isso, porque também é tua paixão, né? É minha paixão, mas eu descobri depois. Depois que eu comecei a dar aula, foi que de fato eu fui me apaixonando pela docência. E aí, nesse período, eu fiquei apenas nesses 2 nichos, dando aula, né? E atendendo os pacientes na clínica, né? E aí, quando eu vi que aquele universo já não estava muito bom e tudo, precisei dar uma sacudida. Então, digo assim, as metas do momento eram o quê? Passar no concurso público, porque a minha família toda, né, como Era eu já o mantra falei, lá da tua casa, o mantra, né, da família inteira, não é nem só da minha casa, né? Concurso público traz a estabilidade e tal e tal. E o meu mestrado, eram 2 coisas que eu tinha, eram 2 projetos muito fortes que eu tinha. Era esse concurso e esse mestrado. Consegui cumprir os 2, mas tinha aquela coisa que estava faltando, né? Numa instituição pública, você não tem muita coisa como você crescer, digamos assim, né? Então, Sim. eu acabei depois montando um consultório de fisioterapia. Né? Porque era uma coisa menor, né? Eu iria conseguir naquele período, naquele espaço, montar da forma que eu queria, né? Atender os meus pacientes no ritmo que eu queria, né? E foi assim que eu comecei, com um pequeno consultório. E quando a Incrível, Vanice né? fala que a fisioterapia, na época, só era mais traumato, né? Nesse percurso da nutrição, eu fazia, junto com a nutrição, a fisioterapia.
Só que na época ninguém falava em dermatofuncional. Nada Era relacionado à estética, nada relacionado né? à estética. Que é bem isso que a Ana falou, né? Que era ou era hospitalar, É. ou era a parte da traumática. Eu sou fisioterapeuta também, né? Então, eu sei muito bem como é esse universo, era tudo muito novo. Aí eu, não, aqui não é o meu lugar, eu não gosto dessa traumata, eu tenho que ir para a área da estética. E aí eu desisti da fisioterapia na época por conta disso. Mas hoje, Lana, o teu principal produto, aquilo que é a tua maior bandeira, me corrija se eu estiver errado, é a ozonioterapia, É. né? Só que ainda existem muitos mitos, muitos entraves sociais. Primeiro, eu queria que você falasse sobre esses benefícios, ou se o ozônio é benéfico, ou se é maléfico, que é uma dúvida aí que paira na cabeça das pessoas. E depois, como é empreender com algo que as pessoas ainda não têm consciência total dos benefícios, enfim. Responde aí para mim. Falando de ozônio, a gente fala de saúde, não é só de estética. Quando ela estava falando dos pacientes de reabilitação, minha cabeça já estava pensando em reabilitar esses pacientes com ozonioterapia. Porque o ozônio, na realidade, é um oxigênio ativado. A gente respira oxigênio, nosso corpo é formado por oxigênio. Então, é só uma molécula de oxigênio com mais potência. Tá? Quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia aqui em 2018, foi muito difícil, porque, como você fala, empreender com algo diferente, algo novo, e algo que envolve saúde, as pessoas ficavam com medo. Receiosas, né? Receosas, é. E aí, hoje não, tem uma boa aceitação, porque quando você pega um paciente de estética, que ele chega na sua clínica para fazer um tratamento de emagrecimento, aí você pega um paciente, ele chega com a dor, que geralmente o peso dá uma dor no joelho, no pé, a gente ali auxilia com a ozonioterapia, então acaba que o paciente de estética vira o paciente de saúde. Então isso é maravilhoso. E com relação aos mitos sobre a ozonioterapia, se você der uma pesquisada no Google, né, você não vê nenhum paciente que teve algum caso de alergia ao ozônio, que morreu por conta do ozônio. Não, a gente só tem muitos benefícios. Se você for pesquisar nos sites de artigo científico, você vê que tem mais de 5.000 artigos. Então, é uma briga muito grande da ozonioterapia com a indústria farmacêutica. Existe essa briga desde a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma briga que vem aí acontecendo há muitos anos e por isso era muito travado o ozônio. Mas hoje a gente já vê muitas clínicas aqui em Teresina trabalhando com ozonioterapia e eu fico muito feliz. Inclusive, mesmo. A gente faz até alguns cursos, capacitações de ozonioterapia, porque é isso que a gente quer, que cresça, que transforma mais pessoas, mais vida dos nossos pacientes, porque a estética, ela não é só você ter aquele corpo bonito. A estética é saúde, é de dentro para fora. Sim. É mentalidade de bem-estar, de qualidade de vida, né? Vai além do visual. Do visual. Tem a ver com você estar se sentindo bem mesmo, Sim. né? Eu sempre falo que beleza é ter saúde. Por quê? Porque você fazendo ozônio, você vai ter um corpo desinflamado, você vai ter mais disposição. Então, é isso que a gente quer levar para o paciente. Não é só pegar uma eletroterapia, que é maravilhoso, e aplicar no nosso paciente. É realmente uma transformação de vida que a gente faz com a ozonioterapia na vida deles. É maravilhoso, mas, Lana, só para complementar, o que eu queria mais saber de você é, diante desse cenário onde a gente tem um choque entre algumas pessoas ter uma consciência do que é o ozônio e o que os artigos científicos provam, como é que você se transforma em um agente multiplicador da boa informação? É através das suas redes sociais? É no seu consultório? Como é que você faz na sua clínica? Através das redes sociais, os pacientes são os melhores influenciadores. São os melhores influenciadores, eles trazem outros pacientes. Hoje as pessoas têm uma mente mais aberta. No começo foi muito, muito difícil, desafiador mesmo. Mas hoje as pessoas já conhecem mais. E o bom disso, da polêmica, é que traz conscientização, né? A pessoa vai, nunca ouvi falar de ozônio, mas eu vi em um programa, então agora eu vou saber o que é. Quero saber. Então isso, por um lado, é uma coisa boa. É verdade. Falem de mim, né? Falem de mim. E Ana Vanise, no começo teve a fisioterapia traumato-ortopédica. Hoje você é proprietária de uma clínica multidisciplinar. No entanto, lá na clínica você atua com uma especialidade também que não é tão conhecida assim, que é a fisioterapia cabeça e pescoço. E aí, o que é isso?
Então, Jordana, esse período da pandemia, meio que a gente ficou com muito tempo livre, né? E muitas ideias vieram, né? Então, sempre me chamou muita atenção, né? Os pacientes com dores de cabeça, pacientes com disfunção temporomandibular, Que é aqui a né? ATM, Na né? ATM, Essa é né? uma... Aquele bruxismo, que é aquele apertamento, ranger de dentes, né? Então, eu comecei nessa área de cabeça e pescoço com a fisioterapia ocular, né? Eu comecei a estudar sem muita pretensão. Depois eu fui entrando no Instagram, seguindo algumas pessoas que eram dessa área e eu fui me apaixonando. E está tudo interligado. Então, quando você já vê, você já fez trocentos cursos, né? Verdade. E aí os pacientes vão começando a surgir e você vai dando um tratamento diferenciado, né? Um paciente que sentia dor de cabeça, que o único recurso que ele tinha era tomar um analgésico, ele já não precisa mais tomar o analgésico, ele tem a fisioterapia para quebrar aquele ciclo de dor. Né? É um paciente que quebra o dente apertando de madrugada, né? E aí depois foi uma coisa puxando a outra, né? Eu tratava um paciente que tinha um bruxismo e a paciente me dizia que além do bruxismo ela melhorou de um zumbido que ela tinha no ouvido. E aí lá se vai Ana Vanise estudar o que é que tem a ver com o zumbido. Que uma coisa né? tem a ver com a Uma outra. coisa tem a ver com a outra. O estímulo da via auditiva por causa de um apertamento ou por causa de uma dor na cervical. Lá se vai eu para o Rio Grande do Sul fazer um curso de formação em zumbido somatosensorial. E assim tem sido, né? No próxima semana eu já vou fazer uma atualização na área de disfunção temporomandibular, né? Porque sempre está aparecendo coisas Sempre novas. atualizações. Isso. E aí veio a cirurgia ortognática também, né? Muito Para corrigir essa a protusão, né? Isso. Todas as alterações, deformidades dessa região de mandíbula, né? Então, são muitas coisas que vão acontecendo e a gente tem que tentar acompanhar, né? Mas, E se capacitando, né, Ana? E se capacitando. Então, assim, anualmente eu tento fazer pelo menos assim, 2 formações e sempre estar presente em simpósios, né, em congressos, porque isso me ajuda muito a passar também uma credibilidade para os meus pacientes, né? Olha, incrível. E uma dica incrível que eu também quero compartilhar com vocês, e tem a ver com o que a Ana estava falando aqui, é claro, é o Centro de Reparação Newland. É isso aí. Olha, o Centro de Reparação Newland conta com profissionais capacitados pela montadora para realizar serviços tanto de funilaria como também de pintura e com a excelência, claro, que você merece. Então, eles lá atendem todas as seguradoras e também todas as marcas do grupo Newland com peças e acessórios genuínos para todos. Então, você já sabe, se bateu, se amassou, se precisar ir levar seu carro aonde você vai ter toda a confiança, toda a credibilidade, leve no Centro de Reparação Newland, que lá eles vão te ajudar. E, claro, leve seu carro e fique tranquilo. Centro de Reparação Newland. Lana, me fala uma coisa. Todo mundo pode fazer ozônio? Todas as pessoas podem fazer ozônio. A gente tem um cuidado e é o que é contraindicado, é apenas para pessoas que têm deficiência de G6PD, que é uma enzima que é detectada no teste do pezinho. Então, desde quando a gente nasce, a gente sabe que já tem essa deficiência e as pessoas que têm essa deficiência, elas têm uma anemia severa. Então, são as únicas pessoas que não podem fazer e grávidas, que grávidas a gente não faz, né? Mas, no entanto, qualquer pessoa pode fazer, a gente faz uma avaliação com a biorressonância quântica, que a gente trabalha com terapia integrativa, que isso é maravilhoso, que hoje a gente está deixando de utilizar mais antibióticos por conta justamente das terapias integrativas. E sempre isso, quando veio para cá, né, principalmente para o Brasil, teve muita repercussão com a indústria farmacêutica por conta disso. Né? Então, aqui no Piauí, a gente está procurando trazer mais conhecimento sobre essas terapias integrativas, como, por exemplo, também a ventosa terapia, que é uma das terapias que a gente faz com ozônio, é maravilhoso para alívio de dor. Então, acabou que na pandemia, por isso que diz, do limão a gente faz uma limonada, que a gente acabou saindo um pouco da estética para ir um pouco para a saúde.
porque foi na pandemia que surgiu o boom da ozonioterapia, né? Com aumento da imunidade, com aumento de diminuição de dores. Então, foi aí que cresceu mais a ozonioterapia, e isso é muito bom, porque as pessoas passaram a conhecer, É né? verdade, Ana. Existe alguma dica, algum exercício, algo que a gente possa fazer em casa para melhorar o bruxismo ou a enxaqueca? Tem alguma dica que você pode compartilhar com a gente? Sim. Então, assim, geralmente, né, o bruxismo ele acontece durante o sono. Então, quem tem bruxismo já vai perceber ao acordar uma dorzinha de pontada por aqui, uma dificuldade na hora de escovar o Então dente, ele sente uma dor nas têmporas, aqui na né? região da têmpora, aqui nessa região aqui, ó. Do É aquela maxilar. fadiga na região da bochecha, aqui pertinho do ouvido. Algumas pessoas até procuram o otorrino com a dor no ouvido, né? Acham que estão com a otite e, na verdade, é uma inflamaçãozinha já por conta da compressão na região da articulação, porque ela é em cima do ouvido, tá? Uhum. Então, pela manhã existem algumas massagens que a gente orienta os pacientes a fazerem, né? Também por dentro da região da boca, né? Tá escovando o dente, terminou, lava ali o dedo, faz uma massagem interna na região da boca, abrindo e fechando a boca, que é para tirar essa tensão que geralmente acomete quem tem bruxismo noturno, né? Mas depois da pandemia também a gente tem visto muitos pacientes que apertam os dentes durante o dia. Quando eles menos esperam, eles estão percebendo que estão Pelo apertando, nível né? de tensão ali, Nível de né? tensão, quando estão muito concentrados fazendo alguma coisa no computador, tá apertando, né? Gente que às vezes está treinando, né? E bota força e tome aperto, tá? Então, tudo isso acaba ativando excessivamente a musculatura mastigatória, que já é uma musculatura muito forte. Então, acaba tendo toda uma repercussão, com dor de cabeça. É pacientes que chegam com o dente quebrado, que o implante não segura direito, né? Tudo isso por conta Ocasionado do pelo bruxismo. bruxismo. Como um universo de propósitos. Eu já recebo vários pacientes falando de dor na ATM, porque existem alguns artigos falando sobre a ozonioterapia no alívio da dor na ATM. E ela falando aí, agora eu lembrei, já tenho que indicar. Ótimo. Inclusive, uma das vias de aplicação é É auricular, auricular. né, Ana? A gente pode aplicar tanto auricular para dor na ATM, quanto na própria ATM, Aham. que tem um alívio imediato, mas não é um tratamento, né? A gente, olha, tá vendo? Já está Tá surgindo vendo aqui aí? um negócio. Outra coisa. Outra coisa, Outra porque para quem não coisa. sabe, essas duas se estavam aguardando ali, se encontraram antes de começar o programa. Quando chegaram, já tinham falado que já tinham trocado o Instagram, até aí tudo bem, normal, mas que já tinham até desenvolvido um negócio junto. Gente, é muito É. empreendedorismo em duas mulheres mesmo, né? Mas uma das coisas, uma das características que eu vejo muito similaridade entre vocês é que todas duas promovem conhecimento. E isso é tão maravilhoso, é tão incrível, porque vocês se tornam aí propagadoras de novos empreendedores, incentivadoras de pessoas que querem entrar na área, na ozônio, na fisioterapia e começar ali uma nova jornada, né? Empreendendo, realizando ali os sonhos que elas têm. É, Lana, quem é que procura hoje? Quem é o perfil das pessoas que procuram fazer os cursos que você promove? Lá na clínica, a gente já tem uma instituição que faz os cursos de pós-graduação lá, e eles já ficam para fazer o estágio na clínica. A gente também acolhe aquelas pessoas que estão terminando o estágio voluntário, né? E eles já ficam lá na clínica também para fazer os estágios. Para quem está começando, porque assim, eu vejo que quando a gente começa é tão desafiador, Muito. é tão difícil você conseguir o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio. Então, a gente abre essa porta para essas meninas que estão saindo aí. Geralmente, o público é feminino, né? A maioria são A mulheres. maioria são mulheres. E aí, a gente abre essa porta tanto para o pessoal já da pós-graduação, que já tem uma experiência, quanto para quem vai começar agora, dos cursos técnicos, das faculdades. E aí, a gente faz as aulas, a gente tem uma sala de treinamento lá, para cursos iniciantes e também cursos de ozonioterapia. E você, Ana? Eu como sou uma apaixonada pela fisioterapia, me atualiza. Hoje, quem são os alunos que procuram o curso? Jordana, nós temos de tudo.
né? A gente tem aqueles alunos que já estão no segundo curso, na segunda formação, geralmente são enfermeiros, educadores físicos que sentiram a necessidade de estudar um pouco mais e aí procuraram a fisioterapia. Nós temos alunos de classes sociais completamente diferentes. Eu tenho alunos que geralmente procuram trabalhar no telemarketing para pagar a faculdade, né? Como tem, às vezes, também uns que estão na fisioterapia, não sabem nem por que estão lá. Eles começam e não sabem, e aí, ao longo do percurso, vão se encontrando, né? Mesmo porque a fisioterapia é uma área muito aberta, né? Tem muitas áreas. Muitas áreas, então às vezes você entra com um propósito, lá você já vê que se encaixa melhor em outro. Conhecem a área da pediatria, já se apaixonam, aí vão para a piscina fazer a parte de hidroterapia, já, professor, agora eu quero é hidro. Então, eles vão mudando, sim, de sonhos, assim, como que a gente muda de roupa, sabe? É meio isso. Então, a gente tem um público muito diverso. Antigamente, a gente tinha um público muito feminino. Hoje não é mais assim, né? Eu tenho turmas que elas têm já uma quantidade, digamos assim, uns 30% do público masculino, né? Muitos deles têm esse desejo de ir para a área de desportiva, de fisioterapia, para dar assistência ao atleta, né? Então, tem sido aí uma surpresa, assim, esse público aí masculino que também começou a aumentar mais. Ana, você tinha comentado no início do programa que lá na sua família tinha o mantra do passar no concurso, Sim. né? E aí, passou? Passei no concurso, né? Hoje eu trabalho lá no Hospital da Polícia, mas eu não estou mais na assistência, né? Porque no período da pandemia, o hospital ele virou um hospital de campanha, né? E aí ele recebia só pacientes COVID, né? E como a minha área de atuação é da traumato-ortopedia, né? Eu acabei indo para a gestão, para trabalhar na gestão do hospital, no setor de ensino, né, no comitê de ética e pesquisa, né, nesses setores vinculados à parte de gestão mesmo do hospital e pesquisa. Então, depois, né, reabriu o setor de fisioterapia para atender novamente os pacientes na área de traumato-ortopedia. Porém, como eu já estava vinculada, a gente já estava em um processo de construção de um projeto dentro do hospital, eu continuei na gestão, não voltei, né? Mas, assim, é uma Ana Vanise completamente diferente, né? Eu acabo dizendo, assim, que durante o meu dia eu tenho muitos papéis diferentes, né? Tem a docência, né? Eu estou lá como professora, depois eu vou para o hospital e aí daqui a pouco eu estou com meus pacientes, chego em casa é mãe, é filha, né? Que os meus pais moram comigo também. Então, são muitos papéis durante o dia. Múltiplas funções. Nesse meio da vida a gente vai se encontrando, né? Eu também nunca pensei que eu fosse parar na docência, nunca. E aí estou lá dando aula de ozonoterapia, fazendo doutorado em terapias integrativas. Então a gente acaba aqui no meio do percurso tendo que ser, né? Várias Lanas, várias Vanices. Vai se descobrindo. Lana, e por falar em descobrir, em se modificar, nos cursos, você já viu muitas pessoas modificarem as suas vidas através da busca do conhecimento, através da estética? Já, sim. Isso até me emociona muito, porque quando você vem, principalmente do interior do Maranhão, a 400 quilômetros da capital, de Teresina, né? Porque de São Luís são 600 quilômetros, e você chega nesse universo diferente. Eu acolho muito essas pessoas que vêm, que estão começando a faculdade, que são do interior, que vêm aqui para Teresina, porque eu acho que é uma fase muito importante, em que a gente se sente muito só. Você sentiu na pele, né, isso? Muito. Então você se identifica porque você sentiu na pele. E a maioria, assim, das pessoas aqui em Teresina que estão nesse processo de estudo são do interior, né? A maioria dos alunos são do interior. Então eu me identifico muito com isso, de trazer isso para eles, de acolher, de colocar lá dentro da clínica, pegar na mão. A gente começou até um projeto com mulheres da área da estética, que era para mostrar sobre os produtos, sobre como começar. E a gente fez algumas reuniões, foi muito bom, e a gente tem que dar continuidade aí em 2024. E eu conto com você também, viu? Com certeza, estarei lá com você. Ana, também se acompanha essas evoluções lá no curso?
Sim, a gente teve aí, né, principalmente pós-pandemia, a gente teve que se readaptar, se remodelar totalmente, né? A gente ficou muito tempo ali com o ensino à distância mesmo, né? As aulas eram, né, eu lá em casa, os alunos na telinha lá acompanhando, foi um período super difícil para a gente, né? Tanto é que quando a gente retornou à prática, o desejo de pegar um paciente, de ver um paciente, né, foram alunos que ficaram aí mais de um ano só tendo aula online, né? Então, esse presencial estava gritando, né, para eles. E aí a gente teve muitas mudanças tecnológicas que foram se Verdade. incorporando à questão do ensino, né? Então, são aplicativos, né? Antigamente a gente tinha que sair correndo para a biblioteca para pegar um livro. Hoje eles têm muitos livros que estão tudo ali bonitinho à disposição deles na biblioteca virtual, né? A gente tem salas que são altamente tecnológicas, né? Onde você tem diversas projeções ao mesmo tempo. Então, a gente avançou muito nessa parte de tecnologia. E também nos recursos, né, que a gente utiliza dentro para tratar os pacientes, a gente também teve muitas É. coisas novas. Tem a parte tecnológica, tem a parte do próprio conteúdo em si, né? Que os avanços científicos estão muito rápidos, né? Todo dia é uma coisa pesquisa nova. nova, é um assunto novo. Tem também as demandas sociais, que Sim. mudaram bastante, né? As pessoas com queixas que antigamente não eram tão comuns, hoje já são comuns demais. E como é que a gente faz para se atualizar em meio a tecnologia, conteúdo, pesquisa científica? E aí, Lana? A gente tem que se reinventar todo É. dia, né? Todo dia a gente tem que se reinventar e cada vez mais os nossos pacientes, eles exigem mais da gente. Sim. Não só profissionalmente, mas como pessoa, para conversar, para desabafar. Eu disse, gente, já estou virando uma psicóloga aqui. Sempre, Sempre sempre. está virando mais uma Sempre. psicóloga. Porque, assim, as pessoas querem mais esse contato físico, né? Quando ela estava falando da tecnologia virtual, eu ainda sou da época de ir para a biblioteca pegar um livro, de folhear o livro. Eu amo De comprar o livro e cheirar, né? abrir o pacote do livro. Então, eu acho que as pessoas, por mais que a tecnologia esteja avançando muito, mas a gente ainda precisa muito do afago, do carinho, de estar ali conversando com o nosso paciente. Isso é muito bom. É, Não tem tecnologia que pague. é verdade, pessoas precisam de pessoas. Ana, você falou no início do programa que está viajando agora nos próximos dias para fazer mais um curso, né? Mais E eu usei até esse esticar aí, mais um curso, porque eu sei que sua bagagem é bem grande. E como é que faz para conciliar a paz, como você falou, os filhos, a clínica, o hospital? E aí, como é que dá essa pausa para viajar, para buscar mais conhecimento? É necessário. Para mim é assim, eu preciso ir, né? Então a gente vai, se organiza, se programa com bastante antecedência. Na verdade, esse curso que eu iria fazer, que eu vou fazer agora, ele já estava programado para antes, mas foi um período que eu não consegui ir mesmo, de verdade. Eu digo, não vou ter como me ausentar nesse momento de casa, né? E aí eu botei um pouquinho mais para frente. Caiu novembro, eu digo, novembro eu vou. E aí eu vou me programando em tudo, né? Com relação ao meu filho, né? Eu tenho um filho de 9 anos, então eu já tento organizar, já vou conversando com ele, olha filho, dia tal, a mãe não vai estar aqui, né? E aí o pai, né, também está lá presente para suprir muitas coisas, muitas demandas, né? Os meus pais são idosos, mas eles têm uma autonomia muito grande para dirigir ainda, para resolver as coisas dele. É uma questão de organização mesmo. Na clínica, eu já vou avisando com bastante antecedência. E Já vai assim, organizando a já vou, agenda. com certeza a agendinha já vai ficando organizada para que naqueles dias, né? E eles super apoiam. Doutora, vá. Vá, porque eu preciso mesmo melhorar disso aqui com mais urgência. Vá. E aí tem alguns que ficam sabendo. Quando eu chego, a agenda tá daquele jeito, né? Porque Todo mundo É. querendo. quando a gente volta, a agenda é uma loucura, assim, mas a gente vai. E se- dá para fazer a agenda toda? A tudo que a gente programa no dia, tudo que vocês programam no dia, dá para fazer? Dá Às não. vezes não. Às vezes não, vezes né? Porque às vezes muitas mulheres se cobram tanto com relação a cumprir a agenda. A gente que carrega ali alguns papéis sociais um pouco mais firmes, né? Digamos assim,
a gente acaba se cobrando porque não deu tempo de ir para uma academia, ou às vezes porque não deu tempo de fazer algo diferente. Até um dia que a gente tira para descansar, não sei se acontece isso com vocês. Você fica, meu Deus, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar atendendo, eu poderia estar fazendo. A gente se cobra, né? A gente acha que a gente não tem o direito de estar ali De usufruir descansando. daquela pausa, né? É, porque a gente se cobra tanto. Eu estou trabalhando muito isso, com inteligência emocional, tentando entender por que a gente se cobra tanto, Sim. né? Um dia que você viaja, que não é a trabalho, você, meu Deus, já perdi esse dia de trabalho. Essa mentalidade, né, ali do que não está, de fato, trabalhando, não quer dizer está que você não é produzindo, produtivo, É né? como se você não tivesse produzindo, né? Não estou produzindo, então, só que para a gente é muito necessário, né? Eu achava que isso acontecia comigo. Minha gente, eu tenho que compartilhar com alguém. Aí eu peguei minhas amigas, né, do mesmo ramo. Gente, isso acontece com vocês? Porque comigo acontece. Ô, mulher, eu passei o dia todo deitada lá em casa, mas eu tô para morrer porque eu fiz isso. Então, eu achava que era só comigo que isso acontecia. Acho que não, Lana. Acho que não é só com você, não. Mas me fala, como é que você faz para se atualizar, então? A gente se desdobra, né? Principalmente a área da estética, eu acho que é que muda muito, né? Todo dia sai um protocolo novo. Então a gente, infelizmente, aqui em Teresina é muito, como é que eu posso dizer, deixa muito a desejar a questão de cursos. Eu fiquei super feliz quando você fez o Innovation, né? Eu apoiei, porque assim, a gente precisa disso, porque tudo a gente tem que ir para fora, né? São poucos cursos de atualização que a gente tem aqui. Então, a gente tem realmente que travar um pouquinho, segurar um pouquinho os atendimentos para poder viajar e fazer cursos. Eu estou fazendo doutorado em Curitiba. Então, assim, a cada 3 meses você tem que tirar uma semana, se desdobrar e viajar. Perfeito. Mas, Lana, você tem clínica, você promove curso, você atende, você estuda. Você tem uma rotina ou todo dia é um dia diferente? A gente tenta cumprir a rotina, mas todo dia quem trabalha com pessoas, todo dia muda, todo dia a gente tem ali que se desdobrar, porque além das aulas que a gente faz nos cursos de pós-graduação, dos atendimentos, a gente tem que ser dona de casa, mãe de pet, Mãe de pet. acolhedora das pessoas que vêm da família do interior, sempre tem um, né, que é o damo de família. E aí comigo é assim, então eu recebo as pessoas lá em casa para fazer consulta e aí a gente acaba que tendo que se adaptar, né? A Lana, ela é mãe de pet, ela tem 2 pets, né? Mel e o Ozônio. Não podia ter outro nome, né? Não podia ter outro nome, né? 2 shih tzu. Então é isso. E aí, Ana, e a sua rotina? Tem, não tem? Como é? Porque você leciona em uma faculdade e Isso. por si só, alguns horários ali não tem meio que, não tem como mexer, é Não travado. Hoje, para eu estar aqui, né, eles já sabiam, eu já disse para eles, gente, hoje vamos acelerar nosso passo, porque eu tenho que sair daqui 10 horas. E aí, eles já sabiam que eu vinha para cá, então a gente acelera um pouquinho. Mas, assim, na faculdade a gente tem um calendário, né, para a gente poder seguir direitinho em relação a provas, né, cumprir todas a questão de carga horária, de conteúdo, a gente se planeja semestralmente, né? No consultório tem a agenda, graças a Deus, tenho 2 funcionárias, 2 secretárias que me ajudam bastante. Então, quando aparece um paciente de urgência, com muita dor, é um paciente que precisa de um encaixe, elas já sabem que aquilo ali é uma prioridade para mim, porque para mim, quem tem dor tem pressa, né? Sim. Então, elas sabem que aquilo ali é uma prioridade, a gente tenta fazer o encaixe daquele paciente. Então, assim, eu tenho um roteiro para aquele dia, porém, né, coisas novas vão aparecendo, como, por exemplo, estar aqui hoje, é uma coisa, né, que saiu Do comum, do dia a dia ali, do né? script, e a gente vai se adequando, né, e a gente vai se ajustando, e assim, eu tento não me cobrar muito, sabe? Tento, né, não vou dizer que consigo sempre, mas eu tento, né? Ah, deu, não deu, toca para frente, né? Olha, ouvir a rotina maravilhosa de vocês, as dificuldades, como vocês se ajustam, né? É muito bacana porque a gente se identifica muito.
E até serve como dica ali para o nosso dia a dia, né? A gente vê como outras mulheres organizam o seu tempo, a sua rotina, serve como uma inspiração, até para que a gente tire o peso dessas cobranças. Mas uma outra dica que eu quero muito compartilhar com você é o Aquarela de Seu, que eu pessoalmente fui conhecer e é simplesmente um projeto encantador. Então, prepare-se de seu, porque vem aí o mais novo lançamento by Halt. Conheça o Aquarela de Seu, localizado em uma área privilegiada, próximo de escolas, clínicas, supermercados. E o mais interessante é que ele tem fácil acesso para a zona leste. O apartamentos, eu fui lá conhecer as plantas, são plantas inteligentes, com 3 quartos, tecnologia House. Lá tem lazer de clube, elevador, é o único apartamento do Disseu com cobertura. Olha, descubra um novo conceito de morar bem em Teresina, onde cada detalhe foi pensado como uma verdadeira obra-prima. E se você quiser investir, é no Aquarela de Seu, que está, claro, nas melhores imobiliárias de Teresina. Faça já a sua pré-reserva. Aquarela de Seu. Incrível essas dicas, falar sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre todas essas coisas que envolvem o universo feminino. Mas a gente falou sobre infância, falou sobre hoje. Eu quero saber, e os projetos futuros, como estão? Hein, Ana? Então, no futuro, assim, o que eu penso, né? Eu tenho muito desejo de crescer mais, né? De ampliar mais, né? E também eu penso muito, Jordana, em ter uma coisa minha mesmo, voltada para a parte de educação, né? Uau! Então, de vez em quando eu fico pensando, aí eu penso muito em trabalhar com concursos, porque eu também dou aula em preparatórios de concurso. Aí depois eu penso de trabalhar com cursos de formação também, mas que seja uma coisa minha, né? Empreender nesse segmento Isso, mesmo. exatamente. Então, eu tenho esse desejo e crescer aquela sementinha que eu comecei, né? De ter uma equipe de fato mais engajada para que a gente consiga crescer com os pés no chão, né? Eu sou muito assim, eu gosto muito de calcular bem, né, o passo que eu vou dar, sabe? Até porque eu já tive outras experiências que não foram, né, tão, digamos assim, tão que me marcaram muito, né? Eu acho que tudo é importante nessa vida de Tudo empreender. serve como Tudo aprendizado, serve né? como aprendizado, a gente não repetir os mesmos erros, né? Mas, assim, nunca aquilo ali foi, assim, uma frustração ou me bloqueou de eu sonhar e de recomeçar, Sim. entendeu? Então, para mim, tudo que eu tive, né, em relação à parte de empreender, tudo foi aprendizado, né? De escolher o local onde eu vou estar, né? Como é que as pessoas que vão trabalhar comigo, tudo isso é muito importante, né? A sua equipe, as pessoas com quem você vai estar ali todos os dias. Então, É. é isso que eu penso. É muito importante quando você pensa em empreender, ter ciência assim, a cada 100 jovens que querem empreender, a cada 100 jovens, 70 querem empreender. Desses 70, 15 continuam na jornada ali, tentando realmente empreender. E desses 100, somente 5 vão ter sucesso no primeiro negócio. Então, quando você pensar em montar um negócio, não é que você pensa na frustração, não é que você pensa no fracasso, mas alguns tropeços podem acontecer e está tudo bem, e com isso você vai tirando lições, né, Lana? Teus projetos, Lana, como é que estão? Eu sou muito feliz profissionalmente, graças a Deus. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi uma linha para chegar nesse propósito, né? Eu tenho um projeto que é colocar lá na clínica, pelo menos uma vez na semana, o ozônio solidário, que é uma prática que, inclusive, a doutora Poliane Cardoso, que me incentivou, né, que já existe esse projeto e eu quero trazer aqui para Teresina. Poliane Cardoso, que é uma referência nacional em ozônio, né? E é referência nacional em ozonioterapia. Esteve agora em Harvard, a primeira profissional que pisou em Harvard para falar sobre ozônio. Isso é maravilhoso. Referência. Né? E aí eu quero trazer isso, eu quero impactar mais pessoas falando sobre ozonioterapia, sobre os benefícios, tirar o mito das pessoas, né? E crescer o meu negócio.
né, que a gente sempre batalhou muito para conquistar seu espaço, não é fácil, principalmente para nós mulheres, né, não é fácil empreender. Eu costumo dizer que eu não poderia ser outra coisa a não ser empreendedora, porque eu nasci empreendedora. Você aprender a vender, você aprende a vender, mas eu acho que empreender, você já nasce com um propósito, né? De empreender. E é muito bom você valorizar seu companheiro de trabalho, seu funcionário que está lá todo A dia com você, a equipe. sua equipe. Isso é muito bom, eu É. gosto muito disso. Não tem como ter cliente se você não passar pelo seu time, né? O time é o seu, é quem deve ser o mais apaixonado, porque a gente só consegue dar carinho e acolhimento para o cliente se o time realmente estiver engajado. E para a gente completar esse programa que está especial, eu quero fazer um bate-bola com vocês. Vou perguntar, vou falar uma frasezinha e vocês complementam com o que vier na cabeça. Ana, empreender é? Um desafio. E você? Coragem. Começa o meu dia. Me conectando com meu esposo. Uau! Orando. Orando. E você finaliza como, Lana? Orando também. E Entregando você, aquele Ana? dia. Eu colocando o meu pequeno para dormir sempre. Desde pequenininho a gente termina o dia grudadinho. E eu tenho esse hábito também. Uma mulher que te inspira. Amparo, minha amiga. E você, Lana? Minha avó. Uma meta. Crescer mais profissionalmente. E você, Ana? Escrever um livro. Uau! E uma frase. Seja gentil com você. Seja forte e corajosa. Que eu acho que isso que o empreendedorismo faz a gente ser, né? Forte e corajosa todos os dias. Então, deixa uma mensagem aqui para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, uma mensagem final para todo mundo que já acompanhou esse programa. Para que não desistam dos seus sonhos. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas, assim, Deus dá o nosso propósito, Deus entrega o nosso caminho, né? E que você consiga sempre ser firme naquilo que você deseja, traçar as suas metas e cumprir. E sempre debaixo da presença de Deus, que é quem organiza tudo para a gente. Incrível. E você, Ana, deixa sua mensagem. Gente, assim, a minha mensagem, eu pensei em várias mensagens, assim, ela foi falando, eu fui pensando, e assim, eu queria deixar a mensagem, gente, que assim, nunca vai chegar o momento exato, perfeito para você começar a empreender, né? Eu comecei a empreender dentro da pandemia, né? Onde muitas clínicas estavam fechando, eu comecei a empreender. E eu acho que a maior motivação a gente tem que construir dentro da gente. Então, quem quer empreender achando que vai ficar logo rico, não é a melhor... Achando que vai ter mais tempo livre, ou que vai que- ficar imediatamente. ou que Não, vai tem botar uma um monte de gente para jornada. trabalhar para você. E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a motivação tem que vir de dentro, o desejo de fazer aquilo que gosta, que ama, é um combustível para você continuar. Eu compartilho do seu pensamento. Inclusive, eu falo, se você quer empreender e o seu primeiro pensamento é ganhar mais dinheiro e ter mais tempo livre, é melhor não começar agora, não é? E o bom também é você começar com o que você tem. Às vezes a pessoa é uma empreendedora nata, tem o propósito, mas tem o medo. Sim. Então começa com o que você tem. Eu comecei com um aparelho de ozônio em cima da minha cama. E Então, aí? assim, isso, é o propósito, o amor, a paixão, o querer cuidar das pessoas, que faz com que o nosso empreendedorismo tenha dado certo. E eu agradeço por vocês terem vindo aqui nesse programa de hoje. Foi incrível. Eu me inspirei muito na história, nas frases, nos pensamentos que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada pela presença de vocês. Eu também fico muito feliz, eu até falei no Instagram, porque a Jordana é uma mulher que inspira muito a gente, é uma empreendedora Obrigada. nata, você vê a organização dela, você é uma inspiradora de mulheres. Obrigada. Eu estava até falando pro meu esposo ontem, eu disse, eu vou lá no programa da Jordana. E eu lembrei da primeira vez que ela me atendeu na loja dela, a empolgação dela em mostrar, né, cada equipamento, né, de realmente
cumprir aquilo ali com muito amor, né? É uma coisa que realmente, né, me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção. Ai, gente, É. como que pode? E você aí, você já sabe, né? A gente tem um encontro semanal aqui no Padrão Delas, sempre com a presença de referências, mulheres referências no tema empreendedorismo. Nosso próximo encontro já deixa marcado, eu te espero aqui.